Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco e eu vou ser o host, eu vou ser o apresentador desse programa, como sou em todos os outros. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, mas antes da gente apresentar essa convidada e começar nosso papo, 2 recados, tá? Primeiro estamos em Florianópolis, pelo que você percebeu, esse não é o estúdio habitual. O estúdio que nós costumamos gravar é lá no Rio de Janeiro, o estúdio Eu e Ela. Nós estamos hoje no Boteco Estúdio, aqui em Florianópolis, gravando com profissionais muito competentes que chamaram a gente, que estão dando a oportunidade da gente falar com eles, da gente tirar o melhor deles. Essa temporada de episódios aqui em Florianópolis vai durar mais ou menos uma semana, mas já estamos voltando para o Rio e com o objetivo de gravar em todo o Brasil. E aí por isso já dou essa deixa para que você que está aí do outro lado, que tenha profissionais capacitados, que queiram participar de podcast, que sejam capacitados em questão de conteúdo, de instrução, de qualidade, indiquem pra gente aqui no Instagram, no podcast Bússola Profissional, lá, deixem a DM, deixem lá o link do Instagram, a gente vai tentar entrar em contato com essa pessoa e se tudo der certo a gente vai trazer ele aqui no programa e quem vai ter escolhido vai ser você, tá? Segundo recado, você que é profissional da área da saúde, que está querendo se posicionar no marketing digital, que ainda não começou a produzir conteúdo, que está querendo captar novos pacientes, novos clientes, dependendo da tua área, e quer começar a entrar no digital, produzir conteúdo da forma certa, entre em contato comigo pelo Instagram MKTD Pacheco. Eu vou deixar ele aqui embaixo, assim como do Instagram do podcast Bússola Profissional, para você entrar em contato com a gente, beleza? Agora vamos à nossa convidada que... Nossa convidada hoje, ela tem quase 20 anos de experiência na área da cirurgia plástica. Hoje nós vamos conversar com a doutora Camila Pilar. Tudo bem, doutora Camila? Tudo bom, Manuel. Vamos lá, doutora Camila, primeiro vamos falar um pouco sobre a sua trajetória, mostrar para a nossa audiência o porquê você é qualificada para estar aqui. Conte um pouco da sua trajetória para a gente. Então, eu comecei na cirurgia plástica faz quase 20 anos, como você mencionou, né? E o meu início foi, antes de fazer cirurgia plástica, a gente tem que fazer a residência de cirurgia geral, que foi o que eu fiz, né? Foram 2 anos de cirurgia geral. E depois eu entrei na cirurgia plástica do Ronaldo Pontes, em Niterói, né? Rio de Janeiro também, nossa né? terra natal. Lá, a cirurgia plástica ela é focada na parte estética. Então, quando a gente tem um foco na estética, é um pouco diferente a nossa formação, porque desde o início, né, a gente tem contato com o que há de mais refinado dentro da cirurgia plástica. Então, a parte de sutura, de acompanhamento de pré e pós-operatório, é tudo muito mais detalhado para a paciente que quer a estética. Entendi. Então, a minha formação foi sempre, desde o início, mais direcionada para a cirurgia plástica e estética. E dentro disso, desde os primeiros anos ali da residência, eu sempre fiz cursos e congressos, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil também. Legal. Fiz bastante viagem no exterior, conheci bastante cirurgia plástica fora do Brasil e também achei interessante porque quando a gente vai para o exterior, e a gente fala que a gente é cirurgião plástico no Brasil, a gente recebe assim, uau, você é cirurgião plástica no Brasil, lá é maravilhoso, a cirurgia plástica de lá é de ponta. E eles têm essa admiração por nós aqui no Brasil, porque a nossa plástica, ela é diferenciada. E a gente vê muita coisa lá fora que é interessante ver, tô indo para os Estados Unidos, tô indo para a Europa fazer um curso, mas dentro do Brasil... Nós somos referência de uma maneira. Nós somos referência, então os nossos cursos dentro do Brasil são maravilhosos. Ano passado eu fiz um curso fenomenal, que eu achei que foi um dos melhores para o meu público, e o meu público é muito da mama, e o que eu fiz ano passado foi um upgrade para elas, assim, de entregar um resultado com cicatriz pequena. Então, esse curso do Short Scar, para mim, foi assim um salto enorme de entrega para o meu paciente. E é um curso produzido no nosso Brasil. Nacionalmente. Uhum. É legal. E eu acho interessante, assim, a gente sempre olhar a motivação por trás da escolha da carreira, né? Queria saber por que você escolheu ser cirurgiã plástica. De onde é que veio isso? É uma vocação, né? O quê? Então, é uma mistura, né? Entendi. Quando eu era criança, eu desenhava.
As crianças brincavam, eu brincava também, mas eu chegava em casa, eu gostava de desenhar. Então, fazia Legal. muito desenho. Aí todo mundo, aquela brincadeira de criança com adulto, ela vai ser desenhista, ela vai ser... Falava essas coisas. Sim. Criança, né, eu não tinha noção. Mas quando eu entrei na adolescência, eu comecei a gostar muito de medicina. Eu tinha uma família com muitos médicos e eu adorava a ideia de ser médica. Eu pegava os livros, né, dos familiares, olhava, falava, eu vou ser médica, né? Então, quando eu entrei para medicina, eu não tinha noção que eu seria cirurgiã plástica. A primeira vez que eu comecei a pensar em cirurgia plástica foi quando eu estava no primeiro ano de medicina e um dos meus professores, ele já está falecido, mas ele falou para mim assim, Camila, você me lembra uma famosa cirurgiã plástica e eu acho que você vai ser cirurgiã plástica. Aí ele até falou o nome dela, né? E eu fiquei bem feliz porque ela é uma referência até hoje. E quando ele me falou isso, ele me despertou uma curiosidade, porque até então eu não tinha contato com cirurgia plástica. E aí, depois disso, eu acabei namorando uma pessoa dentro da faculdade de medicina. O pai dele era anestesista de cirurgião plástico. Então eu comecei a entrar, já nos primeiros 2, 3 anos, eu entrava muito em cirurgia do pai dele, pra gente assistir, de cirurgia plástica. Legal. E comecei a gostar, e aquilo foi aumentando, até que eu decidi. Falei, não, eu quero fazer cirurgia plástica. E nessa época foi quando também teve uma cirurgia, uma matéria optativa na nossa faculdade, né? Era cirurgia plástica reparadora, né? Que era optativa. E eu quis fazer para ter contato. Eu era acadêmica de medicina ainda. E aí eu fui para o hospital fazer a parte reparadora. Comecei a aprender a suturar ali também. Então já era metade da faculdade, mais ou menos, quando a gente também começa a fazer também toda a parte de plantão, de acadêmico de medicina. E aí eu comecei a gostar de sutura, de gostar mesmo da área de procedimento. Tudo que tinha procedimento eu gostava. Então já falei, bom, já sei que a minha parte é cirúrgica, e misturado com a minha parte já de gostar de arte, né, de beleza, sempre gostei, a cirurgia plástica veio assim, ó, perfeito. Legal. A gente sempre gosta de trazer aqui no nosso programa, e a gente faz essa pergunta para todos os convidados que vêm aqui, que é a importância da bússola profissional. Hoje você é uma profissional capacitada na área da cirurgia plástica, que é uma referência profissional para outras futuros profissionais que estão assistindo, não só dessa área, como de qualquer outra. E a gente sempre gosta de fazer essa pergunta, quem foi o profissional que te inspirou, que foi a sua bússola profissional? Ou profissionais que te inspiraram, pode ser no plural, de uma maneira geral. São vários, né? Muita coisa assim aconteceu ao longo desses anos, quase 20 anos, e a maior referência assim de profissional mesmo era o Ivo Pitangui, porque ele era o mais famoso na época, né? Então a gente olhava e idolatrava aquilo. Mas depois que eu entrei na cirurgia plástica, isso foi antes, depois que eu entrei na cirurgia plástica, que a minha vida profissional foi pelo Dr. Ronaldo Pontes, foi uma grande inspiração também, porque ele foi um mestre, né, para mim. Ele não só ensinou a parte técnica, mas o outro lado humano também da cirurgia plástica. Eu me lembro várias frases maravilhosas que ele falou, que até hoje eu uso no meu dia a dia, porque era uma troca ali muito grande, né? A gente tá ali querendo aprender avidamente, né, com um mestre, e ele era extremamente, assim, respeitador, uma pessoa maravilhosa, tecnicamente, e isso dá pra gente uma admiração, né, e a gente fala, eu quero ser essa pessoa de entrega de não só da parte técnica, mas um respeito absoluto pelo paciente. Isso ele passou muito, e foi a parte que eu mais, assim, admirei ele. Ele era extremamente respeitador com o paciente dele era assim, sublime. Então isso, eu fico muito feliz de ter herdado, né, como aluna dele, desse carinho, dessa forma respeitosa e humanizada. Ele falou uma vez para mim, numa aula, a paciente dele foi fazer um facelift e ela tinha 71 anos. E um dos outros alunos da residência falou assim, doutor Ronaldo, mas ela não está muito velha para fazer uma cirurgia? E ele falou assim, ninguém está tão jovem que não possa querer fazer uma plástica com 20 anos e morrer no ano seguinte.
e também não é tão velho que não possa fazer uma plástica com 71 e morrer nos seus 101. Então, essa coisa de jovem ou não jovem para uma cirurgia plástica por causa de uma idade, não é o que você tem que levar em consideração. Você tem que levar em consideração o paciente. Você não sabe se esse paciente que tem 20 anos vai fazer uma plástica agora e vai viver 80, Sim. ou se ele vai, infelizmente, falecer rápido e vai aproveitar pouco a cirurgia que ele fez, ou se esse paciente com 70 ou 80 vai viver mais 20 e vai viver ali 20 anos da plástica que ele fez. Então, quando ele falou isso, e eu várias vezes escuto isso no consultório, o paciente às vezes chega para mim e fala: ai, doutora Camila, mas eu não tô muito velha para fazer cirurgia plástica? Aí eu sempre lembro disso. E eu sempre falo, A olha, importância da referência profissional, a né? referência profissional é igual criança quando está sendo educada por pai e Exatamente, mãe, entende? Então, eu acho que você ter um mestre diante de ti ali na hora de aprender a cirurgia plástica e todo o viés dela te deixa uma profissional extremamente diferenciada. Para mais ou para menos. Para mim, eu tenho certeza que foi para mais. E o caso é interessante, isso que você trouxe pra gente, porque essa frase dele, ela continua viva por você. E assim como ela vai continuar viva em outro momento, se um profissional que está assistindo esse podcast agora, ou um profissional que acompanha os teus conteúdos na internet, ele continue vendo e se identificando com essa frase e passe a repetir. Falar pro paciente dele. Porque provavelmente também esse que foi o seu mestre, talvez tenha ouvido de uma outra pessoa Com e tá passando essa mensagem. É. Então a importância da referência profissional, do bússola profissional, aí vem a importância desse programa, como eu gosto de deixar claro aqui sempre. Eu acho que hoje no Brasil e no mundo, de uma maneira geral, a gente tem muitas pessoas com muita dúvida do que, eu quero ser cirurgião plástico, eu quero ser médico. Mas o que faz um cirurgião plástico? Uhum. Qual o dia a dia dele? Uhum. Será que é fácil? Será que é pra qualquer um? Uhum. Entendeu? Então, assim, a gente fazendo essa conscientização em cima e a gente vendo conselhos como esse que você acabou de dar pra gente, a gente vai desmistificar muitas coisas e a gente vai conscientizar muitas outras. Então, a importância disso. E aí, uma pergunta pra você, assim, em torno do teu conhecimento em relação a isso. Você atende hoje muito mais pacientes mulheres do que homens, certo? Certo. Tem muitas mulheres que procuram pra fazer cirurgia com você. Então, entrando nesse raciocínio, e aí pode ser um pouco polêmico. Será que eu começo o programa com essa polêmica? Eu não sei. Existe diferença entre o cirurgião plástico que é um homem e a cirurgiã plástica que é mulher? Então, sim, existe. Porque a mulher, ela, na hora de uma consulta com outra mulher, ela se identifica mais, né? Ela fica mais à vontade para falar dos seus anseios, das suas inseguranças. A mulher também, que é cirurgiã plástica, principalmente quando ela já passou por algo parecido, ela vai entender muito. Inseguranças, né? E também gestação, amamentação, a mudança que o corpo tem nesse momento, porque a procura pela cirurgia plástica, ele existe em vários momentos da vida, mas com certeza a parte da mulher se tornar mãe e o corpo modificar muito com a gestação é uma das maiores procuras, né? O pós-gestação. Então, essa delicadeza que nós mulheres temos de compreender o lado que aquela outra mulher está ali falando das inseguranças, né? O quão aquilo ali está afetando ela no relacionamento amoroso. Isso é muito importante. Então, acho que a gente é um pouco mais sensível, a gente tem um pouco mais de identificação quando é uma mulher, né? Mas profissionais homens, claro, cada um tem o seu jeito específico, alguns são mais abertos a esse tipo de queixa, mas a mulher na cirurgia plástica, ela vai ali, não é só para fazer uma cirurgia plástica, ela vai ali para modificar uma coisa muito grande dentro dela, que é a autoestima, é o amor próprio, é a vontade de dar certo, principalmente com ela e com outras pessoas que estão em torno dela. É claro que a gente não pode deixar de falar do parceiro amoroso, né? Sim, do casamento. Então, o casamento, ele entra nessa história de uma forma muito viva ali no meu consultório. Eu vejo as pacientes chegando para mim e procurando a cirurgia plástica porque tiveram uma gestação, o corpo ficou muito modificado, né? O abdômen fica flácido, a mama nem se fala, ela realmente ela cai, às vezes ela aumenta muito, o paciente ganha peso e ela modifica a mulher que ela era antes, quando ela casou, linda, maravilhosa, que o marido dela achava ela maravilhosa, passa por aquela gestação, que é um momento único, sublime, toda mulher
né, Muita importância. merece passar por isso. Eu acho lindo o momento da gestação, ter filho. Sou completamente apaixonada em ser mãe. Mas depois disso tudo, tem um período ali de pós-gestação que é muito complicado para a mulher lidar, né? Ela tá ali querendo amamentar, querendo cuidar do filho, e ela não dá conta de cuidar nem dela mesma, quanto mais do marido. Isso acontece em praticamente todas as casas, Chega com né? muita frequência para você. Aham. E aí, o saber lidar com isso Ou já ter passado. é de cada família vai lidar de uma forma diferente com isso. Mas aí elas vêm para mim falando que aquilo ali acarretou uma série de problemas na vida dela, né? A transformação do corpo, que ela não se sente bonita, que ela não tem mais desejo, que ela não quer mais ter intimidade com o marido dela, e o marido dela também vai se afastando. Então, há um colapso ali do casamento. Isso é por causa do amor próprio dela, né? Não estou falando que todas são isso, mas Claro, isso sim. tem um impacto muito Acontece com grande. muita frequência. Exatamente. Então, o que eu falo muito é que a cirurgia plástica ela é transformadora porque ela melhora o bem-estar, a autoestima, o amor próprio. E isso reverbera na vida daquela mulher de uma forma incrível. Só quem faz é que vai depois falar, realmente, doutora, a senhora tinha razão, devia ter feito antes. Você ter essa conexão, né, por já ter passado o que aquela paciente, né, vai passar, você consegue ter essa identificação. Muito, muito legal isso que você trouxe pra gente, em questão de você poder gerar conexão com o teu paciente com mais facilidade. Olhando para esse lado que você falou, sobre a cirurgia plástica, ela fazer parte da autoestima e de ser autoestima, muitas pessoas, muitos pacientes te procuram com o intuito da autoestima ou te procuram da própria autoestima ou então te procuram por pressão dos parceiros? Tem uma parcela que procura sim por pressão, mas a maioria não é. A maioria é a autoestima delas mesmas. Mas existe paciente que vem porque o marido fica em cima. Mas é um percentual bem pequeno, tá? A maioria das vezes é bem o contrário. A mulher não tá se sentindo bem e o homem fala pra ela, você tá linda, você tá maravilhosa, não precisa disso. Bom, né? Sim, a maioria, tá? É uma pequena parcela mesmo que já aconteceu no meu consultório do marido tá ali e ela tá a contragosto. É muito raro, mas acontece. Acontece. E quais são os pacientes, assim, os motivos pelos quais os pacientes mais te procuram no seu consultório? É por conta da cirurgia das mamas? É por conta da Abdominoplastia. Eu sempre erro esse nome. Todo mundo. Abdominoplastia. Não é só você, todo mundo. Quais são os casos, assim? Então, a maioria delas vem no consultório querendo fazer uma reparação na mama, né? Que pode ser tanto aumento, quanto diminuição, quanto levantar uma mama caída. Então, é muito mais a procura pela mama. Mas, alguns casos, elas querem arrumar tudo de uma vez. Então, são várias cirurgias juntas. E, pela segurança do paciente, a gente não pode autorizar várias cirurgias juntas, sim, claro, com um tempo cirúrgico muito alto, a gente tem um risco de complicação maior. Então, nesse caso, a gente costuma fracionar, fazer uma parte, sessões, né? E depois fazer uma outra. Então, às vezes eu tenho que aconselhá-las qual que é a melhor cirurgia, né? Às vezes ela vem fazendo assim, doutora, eu quero fazer primeiro a mama e depois eu faço o restante. E eu avalio o caso dela e muitas vezes eu inverto. Eu falo, não, você vai ter que fazer isso primeiro, ou seja, um abdômen primeiro, uma lipo primeiro. Por quê? Porque às vezes elas precisam passar pelo processo de perda de peso primeiro, né? Para fazer uma cirurgia, para depois estabilizar o peso e, por último, fazer a mama. Porque a mama tem um conteúdo de gordura em volta do tecido mamário muito importante e que uma pequena alteração de peso pode interferir naquela mama e derrubar aquela cirurgia que ela já fez. Caramba! Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de indicar qual é até a primeira cirurgia a ser feita, a segunda cirurgia a ser feita, levando em consideração o peso que ela tá, né? Se ela tá num peso ok, um peso perfeito para ela, tudo certo, a gente vai com outro olhar para aquela cirurgia. Mas, na maioria das vezes, elas vêm com sobrepeso. E aí a gente tem que orientar muito bem, né? Uma reeducação alimentar, porque se ela fizer, por exemplo, eu vou tomar remédio para emagrecer. Muitas fazem isso, né? O Ozempic tá aí para isso. Só que o problema é que quando elas fazem esse emagrecimento muito rápido e fazem a cirurgia plástica, depois da cirurgia,
elas começam a engordar. E aí? Porque elas emagreceram por conta do medicamento. Vai parar de tomar o medicamento. Vai perder o resultado da cirurgia. Então, o alinhamento da nutrição, da atividade física, é muito importante antes da cirurgia. Porque a cirurgia plástica ela não é um milagre, ela não é um acontecimento milagroso. Sim. Ela, na minha opinião, ela é a cereja do bolo do paciente. Tá? Ele tá lá, tá focado, eu quero transformar meu corpo, eu quero voltar com aquele corpo de antes, ou quero modificar isso. Ok, vamos fazer um planejamento para que tudo dê certo. Não adianta fazer correndo e depois estragar no pós-operatório, né? Então a gente tem que ter toda essa programação para que saia um resultado maravilhoso e ela mantenha. Que aí ela vai ficar feliz. Então, por isso, no caso que você está falando, é que o recomendado é que a cirurgia de mama seja feita por último, né? No caso, já que vai Na ter maioria das vezes, sim. Nesse caso, você vai conseguir manter e ter o melhor dos resultados de uma maneira geral. Exato. Legal você falar isso, porque a gente acredita, né? Pelo menos o senso comum acredita que é só marcar, né? Vai lá, marca a cirurgia, vai fazer, vai colocar. Eu sei, mas é por isso que é muito importante a consulta, né? Eu recebo muitas mensagens no Instagram, muitas, fazendo perguntas assim, né, bem diretas, e eu sempre falo, olha, tem que fazer consulta, porque tem muita coisa para ser conversada. Alinhada, né? Nossa, é muita coisa, né? Então, se eu for responder esse tipo de coisa no Instagram... Caixinha de perguntas no Instagram. Não dá. Cada caso é um caso, né? Exatamente. Ainda tem essa especificidade. E eu queria que você falasse, você acabou de falar no início do nosso programa, sobre essa técnica nova que você aprendeu, que é o Short Scare. Fala um pouco dele, por que ele é diferente dos outros técnicas. Então, quando a gente faz a faculdade e depois faz a residência, né, a cirurgia plástica, a gente aprende as técnicas convencionais. Sim. Né? E a técnica convencional da mama, da mastopexia, da mamoplastia, é um corte grande, né? A gente sempre fala, o corte é mais ou menos proporcional à quantidade de pele que está sobrando. Então, já fiz muita cirurgia na mama e com a técnica convencional, a cicatriz ela é bem grande, é bem extensa, muitas vezes unindo no meio da mama. E as mulheres sempre se incomodavam com isso, falavam comigo no consultório, ai doutora, não dá para não ficar tão grande. Então, quando eu fiquei sabendo que tinha surgido uma técnica de short scar com cicatriz menor, eu falei, eu preciso fazer essa técnica que as minhas pacientes vão adorar. E aí eu fiz no meio do ano passado, foi maravilhoso. Hoje em dia, todas as minhas pacientes, 100% delas, eu faço a técnica short scar. E para mim, foi a maravilha agora de todos esses anos aí de cirurgia plástica que eu fiz de curso, de congresso. Para mim, a short scar foi... assim, 100% de satisfação das minhas pacientes. Todas elas estão que você consegue um bom resultado com um mínimo de malefício, né? Elas ficam admiradas, doutora, que cicatriz pequena e fininha, né? Super discreta, então elas estão muito satisfeitas. E eu, principalmente. E é interessante a gente falar aqui também, obviamente a gente falou do short scare, mas falar das outras técnicas que você costuma utilizar. Essas técnicas, elas têm diferenças entre elas, assim, no caso de você... para esse tipo de paciente aqui, eu vou usar essa técnica. Para esse outro tipo de paciente, eu vou usar essa técnica. Tem. Com relação à mama, existem várias diferenças, né? A gente pode colocar uma prótese na frente ou atrás do músculo, né? Isso daí é uma definição feita principalmente em consultório, porque depende de muita coisa. Elas me perguntam muito isso. Doutora, a senhora coloca na frente do músculo ou atrás do músculo? Então, eu tenho alguma preferência, né, de colocar na frente do músculo, mas depende muito do caso específico da paciente. Então, isso é conversado no consultório, ela vai me trazer o caso dela. Muitas vezes ela já operou com outro médico, é uma reoperação. Então, tem várias nuances para a gente determinar qual que é o melhor para aquela paciente. Com outras partes do corpo, né, abdominoplastia, lipoaspiração, existem técnicas também que se diferenciam, mas no geral, a cirurgia plástica, ela está muito bem alinhada com relação às técnicas convencionais. Tá? As pessoas estão fazendo a abdominoplastia convencional, que todo mundo já conhece, a cicatriz que já conhece. A lipo tem a lipo HD, que muita gente está preferindo a lipo HD, tem a lipo convencional, então tem as diferenças também dessas técnicas. Então, existem técnicas já consagradas, né, as convencionais consagradas e as novas. Né? A lipo HD é uma técnica relativamente nova, se você for
for parar para pensar quanto tempo que tem, e ela faz um sucesso, mas também tem as suas indicações específicas. Então, isso tudo no consultório, a gente vê o que a pessoa está querendo, desejando, e a gente vai avaliar se vai ser possível e se é o indicado para ela, né? Tem pacientes que chegam no consultório com abdômen flácido, pós-gestação, e acham que a lipoaspiração vai resolver, e não resolve. Então, é uma coisa assim que é muito comum. Ai, doutora, eu quero fazer uma lipo, eu quero tirar essa barriga. Elas falam assim pra gente. E aí, quando eu vou avaliar, é um abdômen flácido, globoso, tá com gordura visceral. O paciente nem sabe a diferença, o que é gordura visceral, o que é gordura localizada. Eu Confesso explico. que eu também não sei. Então, eu explico isso na consulta. É porque isso dá um impacto muito grande no que vai ser No resultado, de né? resultado. E aí o resultado, o paciente vai te cobrar depois se você não Muito. entregar. Então, eu tenho que falar qual vai ser a entrega e ser muito realística, né, ali no momento ali da consulta, falar tudo ali para ela, para que ela entre na cirurgia sabendo qual vai ser o resultado que ela vai ter. Entendi. E ainda tem essa questão, né, isso que você acabou de falar, as pessoas elas pegam aquelas artistas da Globo, famosas, e falam assim, então, eu quero ficar igual a Juliana Paz. E aí, isso é legal de você falar, por mais que eu acredito que a resposta seja óbvia, eu acho muito legal você falar sobre isso, que é quem define o tipo de cirurgia e como vai fazer não é o paciente, é você, correto? Vamos por partes. Eu não gosto de ser tão taxativa nessa parte, claro. Porque assim, às vezes o paciente, ele vem com uma ideia, né? Ah, doutora, eu quero colocar prótese na minha mama. Legal. Aí eu avalio, digamos que seja uma mama extremamente volumosa, e eu vou aconselhar, né, talvez não seja melhor você colocar uma prótese. Aí eu vou ponderar com ela, vou falar todos os pontos positivos e negativos da gente colocar a prótese e não colocar. Vou falar os resultados que cada uma delas provavelmente irão dar para ela. E com isso tudo falado, se houver a possibilidade de ter duas indicações naquele momento, eu vou falar, a gente pode escolher as duas, cada uma vai ter um resultado e um ponto bom e um ponto ruim. Claro. Nada é perfeito, né? E aí dá para dar a decisão pode ser feita ali em conjunto, eu com ela. Legal, legal. Mas é diferente de uma cirurgia que ela vem com uma ideia errada, como eu te falei antes. Ah, eu quero fazer uma lipo no meu abdômen. Aquele abdômen tem uma diástase, tem uma hérnia, tem uma flacidez exacerbada. Não pode fazer lipo, aí é contraindicado. Aí eu vou falar, não, lipo não pode ser no seu caso. Então, você vê que são várias nuances para você determinar um planejamento cirúrgico. Marca uma consulta com a doutora Camila. E aí é legal de você falar, por mais que seja algo muito óbvio para você, que seja no dia a dia do consultório, se é difícil de falar o nome, também é difícil de saber o que é de forma objetiva. O que é objetivamente uma abdominoplastia? Falou certinho. Então, a abdominoplastia é uma cirurgia que a gente vai reconstruir aquele abdômen, né? Geralmente são pacientes que passaram por uma gestação, sim, ou pacientes obesas também que fazem cirurgia bariátrica, às vezes também emagrecem por conta própria, né? Isso também acontece, tem pacientes minhas que perderam 30 quilos sozinhas, sem bariátrica. Legal. Muito legal. Então elas vêm com o abdômen flácido de pele, aquela pele bem mole. O abdômen delas, a parte interna, a parte muscular, está flácida e está afastada, criando a diástase, que é o afastamento dos músculos reto-abdominais. E aquele afastamento ali, ele não volta sozinho, só cirurgicamente, né? Então, esse abdômen não tem como corrigir fazendo uma lipoaspiração. Então, a gente fecha a musculatura dela abdominal interna. Caramba. Deixa o abdômen dela mais firme e uma cintura mais fininha. Depois a gente tira todo o conteúdo de pele excedente, criando uma cicatriz que vai ficar ali embaixo na linha do biquíni, o biquíni tampa. E geralmente também com uma cicatriz em volta do umbigo, porque a gente tem que reposicionar todo aquele tecido. Então isso é a abdominoplastia. E quais são os tipos que podem ser? A gente tem a tradicional, que é com a cicatriz maior, tem mini abdômen, as mulheres adoram mini abdômen, só que não é qualquer paciente que tem indicação de mini abdômen. Mini abdômen, o nome já diz, é para mini casos, ou seja, a paciente que tem uma discreta flacidez, mas já tem uma diástase. Então a gente faz um mini abdômen, que a gente precisa corrigir aquela diástase e a cicatriz pode ser pequena, tá? Então a gente tem a cirurgia tradicional, com uma cicatriz um pouco maior, e o mini abdômen. Legal. É interessante você pensar que de costurar o músculo de uma maneira geral, juntar o músculo. Sim. É um
uma cirurgia que as pessoas podem olhar muito de uma forma agressiva. Mas você considera hoje que com o avanço da tecnologia, o avanço das técnicas, como você falou agora da LipoHD, que é uma técnica mais recente, você acha que com o avanço das técnicas são cirurgias perigosas? Não. A abdominoplastia? Não. A abdominoplastia, ela é uma cirurgia que a gente está com a parte toda do abdômen dela aberta. A gente é cirurgião geral antes de ser cirurgião plástico, Com né? certeza. Então a gente vai mais a fundo na cirurgia geral que a gente vai na parte dos órgãos. No caso da plástica, a gente está acima, a gente está na parte muscular e na parte do tecido gorduroso ali da pele, né? Então a parte de suturar aquela parede é uma parte superficial, não é agressiva, né? Então é que quem não é médico e não é cirurgião, né? Realmente estranha. Sim. Nossa, mas não é só isso. Elas falam muito, mas não é só puxar. Elas têm, né, uma ideia assim, um pouco assim, diferente do que é a realidade. E aí que entra o Instagram, que eu acho muito interessante ter um Instagram hoje em dia. Porque antigamente o paciente não tinha noção de nada, né? Alguns até iam no Google procurar vídeos. E antigamente o paciente escolhia o cirurgião por indicação, né? Claro. O doutor fulano, a doutora fulana. Agora tem o Instagram, que é um lugar que a gente publica certas coisas, né? Tem coisas que dá para publicar, outras não dá. A gente consegue explicar mais coisas, mais conteúdos. Conteúdos de conscientização, de né? conscientização, de informação. O paciente interage muito com a gente antes de nos escolher. Eles estão ali interagindo até o momento que eles decidem que é você. Eu vejo que você faz bastante sucesso lá no Instagram. É muito legal isso. Então, o Instagram, no início eu estranhei bastante, porque eu não estava acostumada com essa... Todo médico estranha, né? Nossa, 12 anos de formação pra fazer dancinha no TikTok. Não, dancinha eu não faço. Dancinha eu não pra faço. gerar conteúdo. Mas a gente tenta explicar bastante coisa. Acho que elas gostam. Conteúdos de tudo quanto é tipo, a maioria das mulheres gostam muito, e elas vêm no meu consultório e falam, doutora, eu tô te acompanhando no Instagram há um bom tempo. Olha quanto tempo, às vezes 1 ano, 2 anos pra decidir. É muito legal, legal. Então eu acho que a gente consegue quebrar um pouco desse medo da cirurgia plástica, né, que tem muita gente que tem medo. Eu assim, só você olhar os mais antigos, né, nossos avós, nossos avós, eles sempre falavam assim, fazer uma cirurgia que não precisa, pra quê? Não é? Pra que você vai entrar na faca, assim como muitos dizem? Pra quê? Por questão estética, não vale a pena. Mas hoje em dia, com o avanço da tecnologia, o avanço das técnicas, assim, eu já conversei sobre isso com muitas pessoas. Às vezes é mais fácil você morrer numa batida de carro do que você numa cirurgia plástica. Só que aí fica toda a questão, né? Tem casos muito ruins que são expostos pra gente na televisão. Tem casos muito ruins. E por que você acha que os casos ruins eles aparecem e ficam tão mais em evidência do que os bons casos? Porque as pessoas gostam de polêmica. As pessoas gostam de nunca viu? A gente tá na estrada ali, ó, acontece um acidente. Aí o lado oposto é o que mais para, porque todo mundo quer olhar a desgraça ali. Gente, é triste, mas as pessoas gostam de uma polêmica. É uma realidade triste. Então, quando acontece uma coisa fatal na cirurgia plástica, todo mundo gosta de falar do assunto, vira o assunto do momento. Então, por isso que aconteceu uma morte na cirurgia plástica com uma lipoaspiração, aí todo mundo começou a falar mal da lipoaspiração. Então, a polêmica, ela puxa muita atenção para si, né? E às vezes são médicos que não são nem capacitados. Já temos até estudos Já sobre temos isso. Estudos e temos pessoas falando, às vezes, né? 92% dessas fatalidades envolvidas com lipoaspiração não são cirurgiões plásticos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. São pessoas que inventam que são, e aí às vezes a pessoa vai pagar um preço mais barato, coloca a própria vida em risco. Infelizmente, tem muito isso. Entendi. Realmente, as coisas estão avançando muito, né? As técnicas, a cirurgia, não tem por que não fazer desde que encontre um profissional qualificado. E aí a gente batendo nessa tecla da questão do Instagram, a importância da conscientização. Eu vejo que você trabalha muito o que eu chamo de marketing positivo. Você trabalha muito a questão dos conteúdos de conscientização em cima para que as suas pacientes vejam como é viver aquele momento para que no futuro elas se preparem e aí acabam fazendo com você. Como você disse, às vezes 1 ano antes a pessoa já está olhando os teus conteúdos. Sim. Como é que foi para você essa mudança de... Eu
recebia só pacientes de indicação e agora eu tenho que fazer cirurgia, consulta, conteúdo, conseguir interagir com as minhas pacientes. Como é que foi essa modificação para você? Olha, foi bem trabalhosa, porque no início, todo médico quer delegar, né? Quer colocar uma equipe de marketing para atuar e não sabe o que vai posicionar no marketing e vai fazendo os posts institucionais, coisas Aquela assim. Aquela foto bem básica, assim. O paciente o que não gosta daquilo. E aí, assim, eu demorei bastante para entender o que a paciente queria ver no Instagram. É muito difícil você, sozinha como médica, ter esse tipo de descoberta. E aí, depois que você recebe várias equipes de marketing te falando 1000 coisas, eu só descobri quando eu parei e falei assim, tá, peraí, o que eu quero mostrar? O que eu gosto de falar, o que eu gosto de conversar na consulta, o que a paciente me pergunta, o que eu acho relevante. Eu comecei a olhar para dentro desses assuntos meus ali, com o meu mundo ali da plástica, e comecei a colocar nos meus posts. Então, tem hora que eu tô na cirurgia, eu grava isso aqui, que isso aqui tá interessante, eu vou falar com o paciente isso. Outros momentos eu termino a cirurgia, eu chamo todo mundo, vamos falar desse assunto aqui agora, que isso foi interessante que aconteceu. Então, eu acho que você colocar ali em pauta, né, no seu Instagram, conteúdos que tem a ver com a tua realidade e com a tua verdade, com a tua forma de trabalho, a tua forma de entrega de resultado, isso tudo vai agregar a você não só valor, mas você vai se tornar diferente. E eu acho que isso é muito legal e muito atraente para o público. O público está procurando uma identificação, mas ele também está procurando o diferente, porque senão fica todo mundo muito igual, né? As pessoas ficam olhando um Instagram do outro, querendo copiar, e eu acho isso... bom, essa era uma pergunta... Eu acho isso funcional, né? Essa era uma pergunta que eu queria te fazer, assim, como profissional da área de marketing, eu já vi muitos profissionais da tua área, que é a área da cirurgia plástica, fazendo muitos conteúdos. E existe um padrão. E você é meio disruptiva nesse sentido. Você faz um tipo de conteúdo um pouco diferente. Às vezes o que algumas pessoas falam, não, pra que vai mostrar isso? Você fala assim, não, eu vou mostrar isso para o paciente ver como Exatamente. Mas é porque... o lado ruim e o lado bom. É porque eu faço da minha cabeça. E uma coisa que eu realmente não tenho hábito é de olhar o Instagram das outras pessoas da minha área, porque eu não quero que interfira no meu jeito de ser, de mostrar para o meu paciente. Então você é mais autêntica. Eu busco isso de verdade, sabe? Porque eu quero respeitar o trabalho da outra pessoa, então eu não quero estar copiando, e também não quero que interfira no meu. Então, a forma como ela está mostrando o trabalho dela, eu quero que seja único dela, e eu quero o meu. Né? É diferente de você querer aprender técnicas novas, que você está aberto a ir lá e aprender, mas a forma de comunicação ela é muito única, e eu acho muito legal ela continuar sendo única, né? E é isso que diferencia, porque como eu não sei como as outras pessoas estão se comunicando, às vezes quando uma pessoa fala isso pra mim, porque você tem um jeito diferente, você faz isso, faz aquilo, eu nem tenho muita noção, porque eu tô fazendo do meu jeitinho, então... o meu jeitinho. Semana passada, a minha paciente foi operar comigo, eu falei, mas como é que você tá querendo a tua mama? Aí ela, antes de falar se queria marcado ou não, o que ela falou? Eu quero do jeitinho da doutora Camila. Eu achei aquela coisa mais fofa, eu falei, gente, eu até gravei, eu falei, eu vou gravar, porque eu achei fofo. Então, o jeito que a gente tem, né, essa coisa de lidar com a nossa profissão, eu acho que a coisa que eu tenho mais legal com as minhas pacientes é uma preocupação muito verdadeira, se elas estão bem e se elas estão gostando do resultado. Entendi. Isso é uma preocupação minha enorme. Tô sempre ali focada, elas têm o meu celular o tempo inteiro, tá operada, tá com o meu celular na mão. Então, é uma conexão que é como se eu fosse, sei lá, quase que mãe delas ali, eu tô cuidando delas, é um cuidado muito grande quando elas viram minhas pacientes, e isso é muito único, porque elas me procuraram no Instagram, elas confiaram em mim desde o Instagram, chegam na minha consulta, falam pra mim, doutora, eu confio na senhora, vamos fazer a cirurgia. E aí, depois do pós, eu tenho que entregar toda essa confiança que elas me deram. Claro. E aí, esse é o momento mais mágico, eu acho, da cirurgia, porque eu fiz parte de um momento crucial na vida delas. Cirurgia não é uma coisa a se fazer igual vai no salão, vou marcar, vou fazer luzes. Cirurgia é uma coisa muito séria. Então, elas têm que me escolher
digamos assim, com muita seriedade. E elas têm outras pessoas para irem, né? Outros médicos para escolherem. Então, a partir do momento que elas estão ali e falaram, você é minha doutora, eu confio na senhora, é assim, agora você vai ter o melhor de mim. Muita confiança, né? E eu dou o meu melhor. Então, é uma entrega que ela é muito gostosa, é muito, muito prazerosa. E isso faz parte da medicina. Eu acho que eu escolhi a medicina por vocação, porque eu sou muito da entrega. Eu gosto que o paciente esteja realmente na minha mão, porque eu quero fazer o melhor por ele. E eu sei que eu estou ali capacitada para isso. Então, a medicina, ela tem a coisa do cuidado o tempo inteiro. No pós-operatório, a gente está cuidando. Durante a cirurgia, é cuidado focado, é uma coisa muito séria. Então, a medicina, para mim, eu amo, e a cirurgia plástica é um amor em dobro, né? Então, eu acho que essa é a diferença do atendimento humanizado, né? Eu falo isso na maioria dos programas, mas a importância, principalmente com os médicos, muito se tinha um preconceito com alguns médicos, inclusive saíram vários ditados, a visita de médico, ou seja, rápida e objetiva. Eu acho que esse estereótipo do médico que ele se preocupa apenas com o problema, a dor, ele tá passando um pouco. Sim. Eu acho que cada vez mais o médico, o cirurgião, eles estão preocupados mais com o paciente de uma maneira geral, porque essa satisfação ela é importante. Exatamente. Muito na indicação. Isso. E aí você precisa também, obviamente você tem o seu Instagram como a sua vitrine. Mas você recebe muitos pacientes por indicação. Obviamente, depois que você recebe pela indicação, o paciente vai falar, deixa eu olhar aqui a doutora Camila. Quem a doutora Camila é? Aí olha aqui o Instagram. Fala assim, gostei dessa cirurgia, gostei desse resultado. Aí começa nos stories acompanhando. Exatamente. É verdade. Então você tem todo esse caminho. Hoje eu acho que a importância do marketing digital é validar aquilo que você já faz bem. Isso. Então exatamente. É como se fosse o seu antigo currículo. Exatamente. E tem certas coisas no Instagram que é difícil a gente passar, né? Esse comprometimento que eu tenho com as minhas pacientes, não tem como eu passar muito isso no Instagram. Elas só vão saber vivenciando. Sim. E há 2 meses atrás, quando eu coloquei uma nova funcionária na minha equipe, ela me falou uma coisa que eu achei muito legal. Legal. Ela falou assim, doutora Camila, a gente está com a agenda de dezembro muito cheia e eu queria começar a colocar a cirurgia a seguir. O que é isso a seguir? A cirurgia 8 horas da manhã, depois que terminar, uma outra cirurgia entra na programação, né? Eu virei para ela e falei assim, olha, eu não trabalho dessa forma. Ela tinha vindo de outro médico, né? Ela trabalhava daquela forma com aquele outro médico. Eu falei assim, as minhas pacientes, elas têm que receber o meu 100%. Então, às 8 horas da manhã, eu tô ali 100% para ela. Quando eu terminar a cirurgia dela, 2, 3 horas da tarde, eu tô no meu limite, eu tô cansada, eu tô exausta. Eu não vou iniciar uma nova cirurgia que eu vou iniciar com 40% meu. Eu não vou fazer isso com a minha paciente. Então, a minha paciente, ela vai ter sempre o meu melhor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai rever esse mapa, vamos ver outras possibilidades, abrir outros dias, ou então colocar as que não têm condição de ser feitas em dezembro, colocar em janeiro, mas eu não vou abrir mão da qualidade que eu entrego. Ela olhou assim para mim, doutora Camila, a senhora tem noção como a senhora é diferenciada? Aí eu, por quê? Ela, ninguém faz isso, todo mundo quer colocar cada vez mais cirurgias no mapa. Pra ganhar mais dinheiro. Eu falei assim, então, agora você está começando a me conhecer, porque para mim, não é o dinheiro que fala primeiro. Para mim é a satisfação do meu paciente. Número 1, satisfação do meu paciente. Número 2, o meu bem-estar, a minha saúde. Porque se eu tô ruim numa cirurgia, se eu não tô bem, se eu tô com dor na perna, cansada, eu não vou operar direito, né? Eu tô preparada para 8 horas de cirurgia. Além disso, eu sei que eu tô no meu limite. Eu não vou extrapolar. A gente fica em pé 8 horas. A gente fica em pé sem comer, sem ir no banheiro, focada, com a coluna, eu não sinto dor na coluna porque eu treino, então eu tô com a musculatura da parte lombar bem fortalecida para aguentar o ato cirúrgico. Então, mas tem muita colega minha que sente muita dor na coluna, porque a cirurgia ela é muito, muito exaustiva. Então, a gente tá ali numa entrega muito grande. E eu não quero terminar aquela entrega, que eu tô cansada, 8 horas em pé, e começar uma nova. Eu não vou ser a mesma médica que eu comecei 8 horas da manhã. E aí, de repente, pode ocasionar um problema, não tem a satisfação do paciente. Você está cansado, você não é o mesmo, né? As estruturas são muito delicadas, você tem que estar numa entrega muito boa. Então, quando eu falei isso para ela, ela
ela falou, meu Deus, eu não imaginava que você era assim. Eu falei, pois é, mas só sabe quem tá aqui dentro, né? Que No trabalha nosso junto com mundinho você. aqui, quem sabe como que eu faço o planejamento eu não aceito começar uma cirurgia 4 horas da tarde. Não aceito, porque eu tô cansada já. Então, é a cirurgia de manhã, no máximo 1 hora da tarde tá começando. Não aceito começar 4, 5 horas da tarde. Acho que isso é o horário de comecinho de final de expediente. Então, o teu corpo já tá ficando cansado, né? Então, isso para mim é uma condição, assim, inegociável para eu entregar o melhor de mim. É isso que eu quero. Entendi. É importante isso que você falou, né? Até por conta da equipe. Esse gancho que eu queria pegar, a importância da equipe. Hoje, mais ou menos, você conta com uma equipe de quantas pessoas para conseguir realizar uma cirurgia? 9. 9 pessoas? Uhum. Em cada cirurgia? Eu sou a 10ª, né? Mas Sim. são 9. É muita gente, porque só a equipe cirúrgica são 3, 4, 5, 6. O restante é consultório, né? Então, é bastante gente. Caramba, isso tudo para conseguir entregar um resultado diferenciado. Um resultado. Sim. E aí é isso que A equipe ela é muito importante. É isso que eu queria trazer, porque de repente esses outros casos, onde as cirurgias plásticas não são bem sucedidas, talvez não tenha um investimento tão alto na equipe, um investimento tão alto na capacitação. Sim, sim. Porque com a equipe cada vez maior, olha quanta gente tem para amparar caso dê algum problema. Exatamente. Caso tenha essa situação. Então, hoje uma equipe necessária para você, obviamente, você é um pouco mais cautelosa, né? Você é uma pessoa que se preocupa muito com seus pacientes. Mas se um cirurgião plástico ele fosse começar a operar, qual uma equipe mínima que ele precisaria para começar a fazer uma cirurgia? Mínima? No mínimo 6. No mínimo 6. No mínimo. São 2 cirurgiões plásticos ou um único cirurgião? Que tem que ter anestesista, cirurgião, 1 ou 2 instrumentadoras, dependendo da cirurgia. Eu tenho 3. Mas tem que ter. Tem que ter. Tem que ter, não adianta. Doutora Camila é diferenciada. Tem que ter. É porque, assim, a parte do material cirúrgico é infinita, é enorme. Então, cada uma delas sabe fazer algo ali dentro e a outra vai estar ajudando. Então, tem certos momentos que eu preciso de 2, 3 mãos para poder estar fazendo um movimento específico numa mama ou num abdômen. Segura, levanta, afasta. Então, a gente precisa do auxílio das instrumentadoras, elas são muito importantes. E isso é, na minha opinião, a primeira coisa que o cirurgião plástico tem que montar é a equipe cirúrgica. As instrumentadoras, elas são fundamentais, elas fazem muita diferença na cirurgia. Entendi. E aí, falando um pouco agora sobre o pós-operatório, né, que é muito importante, obviamente, depois da cirurgia. Qual a importância do pós-operatório, né? Do pós-operatório após uma cirurgia de mama, como por exemplo? Então, no pós-operatório, a paciente, os primeiros 30 dias, ela vai ter que seguir à risca. Religiosamente. Uma orientação gigantesca, porque, assim, tem muita coisa que interfere, né? Não pode fazer atividade física, esforço, movimentações bruscas com os braços. Existem também vários alimentos e bebidas que podem aumentar a chance de sangramento. A gente coloca isso também nas orientações. A gente também orienta a não se expor a sol. São várias orientações que a paciente tem que seguir à risca. Então, ela tem que seguir as nossas orientações. Esse é um ponto. Outro ponto, tomar as medicações específicas, ir nas consultas, que a gente já deixa tudo certinho para elas estarem lá indo, para a gente ver como está a cicatrização, retirar os pontos. E depois delas terem passado por esse período inicial de 30 dias, que elas estão usando malha cirúrgica, sutiã cirúrgico, meia antitrombótica, até isso tem que usar por 3 semanas. Então, são bastante cuidados que a gente cerca ali o paciente para não dar nada errado, né? Aí, depois de 30 dias, a gente começa um desmame de orientações. A gente começa a mudar a rotina dela para ela começar a ficar um pouco mais solta. Mas depois, ao longo desses meses todos pela frente, o que eu mais falo para elas é não ganhar peso, não emagrecer. A alteração do peso interfere na mama que eu operei. Então, isso eu bato muito na tecla. Não faça aumento e nem perda de peso de forma oscilativa, né? Muito brusca. Não, e até se for gradual, ela vai, se ela fez uma mama, né, tá com o peito lindo, maravilhoso, bem em pezinho, eu tirei o máximo de pele daquela mama. Se ela começa a engordar,
Imagina, o peito dela que estava assim, ele vai começar a aumentar, ó. Vai esticar aquele tecido. Quando ela emagrecer, aquele tecido vai ficar bambo, frouxo. E aí a mama vai Perdeu o cair de resultado novo. todo. Perdeu o resultado da cirurgia. Então, isso daí eu falo muito para elas. A gente tem controle até de peso, para que elas não... Isso é legal de falar também. É. Qual é a responsabilidade do cirurgião plástico em proporção em relação ao pós-operatório do paciente? Por exemplo, qual o papel do paciente e o papel do profissional? É o quê? 50-50? Então, eu acho que não vai muito de percentual. Eu acho que o profissional, ele tem a obrigação de orientar, Claro. né? A partir do momento que você deu toda aquela orientação, explicou tudo, um beabá infinito de coisas, e o paciente não seguir, Responsabilidade dele, né? aí já fica difícil, né? O médico, ele não faz milagre. Então, a gente está ali para orientar, para ajudar. Se necessário, a gente indica profissionais para ajudar na busca de uma dieta, enfim. Mas não dá para a gente também ficar do lado do paciente e controlar tudo que ele faz, né? É impossível. Entendi. E hoje, se eu quisesse... bom, obviamente, eu como homem, mas, por exemplo, se alguém da minha família, uma mulher da minha família, quisesse marcar uma consulta com você para fazer uma cirurgia na área das mamas ou uma abdominoplastia contigo, qual o procedimento padrão que alguém tem que seguir para poder entrar em contato contigo e marcar uma cirurgia? A primeira coisa é entrar em contato com a minha secretária, né? A gente tem um WhatsApp, no meu Instagram também tem um link na bio, para poder entrar em contato e fazer um agendamento. A partir do agendamento, ela vai estar indo no consultório, a gente vai estar fazendo a primeira consulta dela, a consulta inicial é comigo, a gente vai conversar bastante, eu vou fazer o planejamento cirúrgico dela e depois ela vai entrar depois em contato conosco, fazer também atendimento pela nossa equipe de enfermagem, atendimento pela fisioterapeuta, isso tudo é um preparativo da cirurgia. Depois ela vai fazer os exames de cirurgia, né? A gente faz vários exames de pré-operatório, aí ela volta para fazer uma consulta pré-operatória, para deixar tudo alinhado, para que a gente faça uma cirurgia com segurança. Entendi. Essa aqui pode... Na área da cirurgia plástica tem muitas que podem ser polêmicas, mas você indica alguma paciente... Você, por exemplo, já se recusou a fazer uma cirurgia onde a paciente ela não estivesse apta a fazer o procedimento em questão mental ou física? Física, sim. Física, sim. Porque existem várias pacientes que estão acima do peso, até com obesidade, e elas querem fazer a cirurgia, principalmente da região abdominal. Tentar resolver logo o problema rápido, né? Porque também falta um pouco de informação, claro, né? Né? Aí a importância Sim, elas vão no consultório com o abdômen extremamente volumoso, achando que a cirurgia plástica vai corrigir aquilo tudo de uma vez, né? E aí eu nego a cirurgia, claro, com muito carinho, muita atenção, explico para elas, explico o porquê, porque também a gente tem que falar, olha, infelizmente com excesso de peso vai acontecer isso e isso, o teu resultado vai ficar ruim. Então, você não só, ela vai perder todo o resultado, como você já falou, né? Porque se a pessoa não mudou os hábitos, ela vai fazer a cirurgia. E ela não atinge o resultado. E não adianta, se você ainda ousar fazer a cirurgia, explicando como que vai ficar mais ou menos, e você ousar fazer a cirurgia, provavelmente ela não compreendeu como seria esse resultado e ela vai ficar insatisfeita. Então, para evitar esse tipo de dor de cabeça e expor a paciente a um risco maior, você tem que ser muito honesto e falar, olha, não é o momento certo. E você também se expor, né? Porque você vai estar se expondo a uma probabilidade de reclamação, de um resultado ruim. Mas você conversando muito bem e, inclusive, estimulando ela a procurar, né, a nutrição, às vezes um endocrinologista, eu acho que as pacientes ficam muito felizes com a nossa orientação, vão para casa, muitas delas voltam depois mais magras e fazem a cirurgia com segurança. Legal que você falou, provavelmente a tua taxa de satisfação deve ser muito alta por causa dessa, né? Ela é muito alta, mas eu sou assim, acho que o maior desafio que eu tenho é tornar essa taxa 100%, porque eu sou extremamente... Metódica. Não, eu sou extremamente comprometida com esse feedback, Eu sou assim, eu sou aquela pessoa que, quando a pessoa fala qualquer coisa que eu tenho que melhorar, eu quero melhorar. Então, essa taxa aí de quase 100%, que as minhas pacientes são bem felizes, quando tem qualquer queixa,
Tá, o que eu posso que fazer? eu posso fazer para isso não acontecer de novo, entendeu? Então isso para mim é o maior desafio e é o mais legal na plástica, porque se você se acomodar e achar que você está sempre bem, que eu faço tudo do bom e do melhor, aí você fica numa arrogância que você né, vai chegar aonde? Então eu não, eu tô sempre assim, tá, mas o que eu posso fazer para melhorar isso? Se ela se queixou disso, eu tenho que melhorar isso. Então eu acho essa perpetuação assim da dúvida, da vontade de algo a mais, de melhorar, de dar sempre o meu melhor e de buscar, às vezes, uma coisa assim, mas por que isso aqui deu essa queixa? Isso para mim é o que faz a gente... Aprendeu numa próxima vez, obviamente já vai melhorar esse ponto. A gente aprende o tempo inteiro. Porque se você coloca num pedestal onde você não precisa aprender mais nada, como no caso a cirurgia plástica ela tá evoluindo, assim como a medicina de uma maneira geral tá evoluindo o tempo inteiro, você acha que você não precisa aprender mais nada. Tá doido, isso é péssimo para um profissional que precisa estar sempre se atualizando. E aí vem uma pergunta também muito legal. Qual o seu diferencial, doutora Camila? Eu já falei do meu diferencial. Eu acho que a coisa que eu mais tenho de diferente é essa entrega muito verdadeira, sabe? Essa coisa de me preocupar de verdade com o que o paciente tá de feliz, ou completamente feliz, ou não feliz com a minha cirurgia. As minhas pacientes sabem disso. Eu sempre pergunto quando eu estou falando com alguma fisioterapeuta que está vendo a minha paciente, ou com alguma enfermeira, a primeira pergunta que eu faço, ela está feliz com o resultado? Porque isso para mim é o mais importante. Então, eu acho que o meu diferencial é querer que ela esteja realmente feliz e eu sentir que o meu trabalho fez a diferença na vida dela. Isso para mim é único. Então, a minha preocupação com elas de forma muito verdadeira, eu acho que é o que eu tenho de mais diferente, assim, de todas as outras pessoas que eu vejo trabalharem, que eu vejo através de conversas, né? É claro, tem outros profissionais que também, com certeza, têm esse tipo de preocupação. Muito capacitados também. Mas eu acho que isso é um diferencial de todos que trabalham dessa forma, dentro da cirurgia plástica. Quem é assim é sempre diferenciado. Eu queria te fazer uma pergunta agora que, assim, não tem como a gente fugir hoje dos influenciadores, das influenciadoras. E é uma oportunidade legal para uma profissional qualificada como você comentar. Está saindo em todos os jornais que há pouco tempo a Virgínia fez uma cirurgia plástica, uma mastopexia. Enfim, eu queria que você comentasse pra gente como é que foi essa cirurgia e qual foi o método usado. Até para suas pacientes, se quiserem fazer igual de uma maneira geral. Então, a Virgínia... ela teve um emagrecimento muito importante, né, após a última gestação dela. Ela perdeu cerca de 20 quilos. E ela já tinha uma prótese na mama dela. Então, ela teve aquela mama flácida, né, com esse emagrecimento. E a cirurgia que ela fez foi a mastopexia com prótese. Ela fez a troca daquelas próteses e fez uma mastopexia. Inclusive, ela fez uma técnica que é a técnica que eu falei para você no início, né, a short scar. Você realiza, né? Eu realizo a short scar, cicatriz pequena. Foi também colocada uma prótese de poliuretano, que é a que eu indico para mastopexia, e foi feito na frente do músculo. Isso é um detalhe técnico que eu tive conhecimento, então é a técnica que eu mais gosto de fazer, a mastopexia na frente do músculo com a prótese de poliuretano. É que os famosos mais têm feito, né, hoje. Isso, é uma técnica que as pessoas que estão dentro do mundo da plástica das mamas, sim, todo mundo está buscando essa técnica, né, para ter uma entrega melhor. Então, a Virgínia fez essa técnica, com certeza ela estava sabendo que existia, né, muitas pacientes vêm no consultório perguntando se a gente faz a técnica da cicatriz pequena, e a Virgínia fez exatamente essa técnica, que é a técnica agora que eu estou fazendo atualmente, né, e está dando bastante satisfação das minhas pacientes. Legal, e isso é interessante da gente puxar numa outra pergunta, que é, às vezes você disse que a Virgínia já tinha feito uma anteriormente. É muito comum uma paciente chegar no teu consultório, já fez uma cirurgia, uma mastopexia, e ela refazer essa cirurgia, trocar as próteses? É muito comum. É tão comum que... eu vou te dizer que, assim, esses dias uma paciente me mandou no Instagram: doutora, por que a senhora faz tanta troca de prótese? Ela me perguntou assim. Eu expliquei para ela que não é que eu faço a troca de prótese das minhas pacientes, elas não estão tendo problemas que eu preciso trocar as próteses, não. São pacientes vindas de outros médicos que já passaram por vários anos aí de emagrecimento, às vezes aumento de peso também, sim, gestação, e
por algum motivo, aquela mastopexia que ela já fez antes, ou aquela inclusão de prótese que ela já fez antes, não está mais esteticamente agradando a ela, e ela me procura, né, como eu tô virando um pouco mais de referência na área da mama, ela me procura para refazer aquela cirurgia. Então, a cirurgia da mama, ela é muito comum ser feita 2, 3 vezes. Hoje eu atendi uma paciente que eu vou fazer a 3ª cirurgia dela, Caramba. e ela não tem nem 30 anos de idade. Ela já fez 2 cirurgias com outros médicos, ela vai fazer a 3ª agora comigo. Então, é muito comum. E aí a paciente, às vezes, vem pra mim e fala assim, doutora, mas como é que a gente faz para essa cirurgia da minha mama aqui, ó? Ser irretocável, nunca mais precisar levantar. É verdade que a prótese segura a mama? Elas acham que colocou o silicone e segurou a mama. E aí eu tenho que explicar, não, olha, a prótese, ela vai dar um colo bonito, ela vai dar um preenchimento daquela mama, ela vai dar uma firmeza da mama, porém ela pesa a mama. Então esse peso que leva ali na tua mama, com o passar do tempo, se você não tomar os devidos cuidados, a sua mama vai cair. Então a prótese, ela não garante absolutamente em nada que o teu peito não vai cair. Né? Então, essa oscilação que tem de peso ao longo do tempo, tem gente também tem pacientes que são corredoras, adoram correr. E aí, nessa de correr, às vezes sem um top devidamente justo, também vai afrouxando os ligamentos internos da mama, a pele. Então tem muita situação, né? Você falar no peso também, perdão de interromper, o peso, né? Na hora da corrida, né? Isso. Fazer esporte. E outra coisa também, hoje também teve no meu consultório uma paciente que falou claramente pra mim, tava sem sutiã, e falou assim, eu não quero usar sutiã no pós-operatório, ela vai operar. Aí eu falei assim, mas você tem que usar, porque senão a tua mama vai cair. Então, às vezes a paciente odeia usar sutiã, quer ficar o tempo inteiro de tomara que caia, e isso vai acabar tendo um impacto negativo na manutenção daquele resultado da cirurgia estética da mama dela. E a gente tem que deixar isso tudo muito claro, e aí a paciente, né, vai ter que abraçar a causa de cuidar. A importância do alinhamento de expectativa. Exatamente. Antes de você realizar a cirurgia. Olha só, o que eu consigo te entregar é isso. E agora você cuida. E agora o que eu consigo te entregar é isso, e o que você tem que fazer é isso. Exatamente. Se der o match, né, se der tudo certo, o resultado vai ser entregue da melhor forma possível. É que ela tem que cuidar, né? A gente ensina como que vai cuidar e ela tem que fazer a parte dela, né? E aí, se ela não cuidar, ela também tem que ter a dignidade de falar, pô, eu não cuidei, eu fiz besteira, eu engordei, emagreci, eu não usei sutiã. Então, né, infelizmente, algumas pacientes não seguem as orientações que a gente passa. Entendi. E surgiu uma pergunta muito legal de te fazer, que eu acho que pode ser muito interessante como curiosidade. Tem algumas pacientes atletas que você recomenda de uma maneira geral um tipo de prótese um pouco menor por conta do peso ou algo nesse sentido? Com certeza. As pacientes que são corredoras, que são atletas, eu sempre informo que é melhor colocar menos peso, Isso. Né? E também eu informo elas que elas vão ter que tomar bastante cuidado com o top que elas vão estar usando. Né? Quando coloca prótese, eu peço também para elas ficarem sem correr por bastante tempo no pós-operatório. Cerca de 4 meses eu não deixo elas correrem. Caramba! Porque tem que fazer todo o pós-operatório, tem que esperar o teu organismo produzir uma cápsula interna, né? Então isso tudo é muito importante. Isso não adianta, né? Vai fazer cirurgia e vai perder. Vai perder um pouco do resultado, vai estragar um pouco daquele resultado. E elas estão ali, né, para fazer a cirurgia, para se entregar também. Elas vão conscientes que elas têm que fazer também o papel delas. E elas ficam bem preocupadas, doutor, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. A maioria quer fazer direito, algumas não conseguem, porque não levam muito a sério. Precisa talvez de um trabalho psicológico? Eu acho que algumas são mais psicologicamente tranquilas, sabe? Se eu engordar, eu faço de novo. Elas falam isso pra mim. Então, é a psicologia de cada uma, né? E aí a gente tem que também entender. O ser humano, ele é muito diferenciado um do outro e a gente tem que compreender. Eu acho que o mais importante é o alinhamento de expectativa, é ser bem verdadeiro e explicar bastante. Aí ela fica consciente da escolha dela. Entendi. E tem algum caso, assim, obviamente você deve ter diversos casos, você já deve ter feito, sei lá, milhares de cirurgias, mas tem aquele caso que mexeu com você, aquele caso que a pessoa entrou no teu consultório de um jeito e depois da cirurgia ela saiu completamente transformada?
Nossa, isso acontece muito. Fala um caso pra gente, conta um caso. Então, na verdade, eu vou te contar um caso que mexeu comigo e eu mudei a minha conduta pelo que ela me falou. Caramba. Foi um caso de uma paciente que me procurou para fazer cirurgia plástica. Ela estava acho que ela estava com 4 a 5 meses de amamentação do filho dela. E ela queria fazer a cirurgia o quanto antes. E eu falei para ela que ainda não tinha 6 meses de amamentação, que não era aconselhável ela fazer a cirurgia dela. E aí, quando ela me contou, ela começou a chorar no consultório, quando eu falei para ela que ia ter que esperar alguns meses, né? O certo é esperar 6 meses certinho. E eu falei, vamos esperar cerca de 6 meses a 1 ano. A gente sempre joga um tempinho um pouco mais para frente. Depois da amamentação. Mas aconselhável são 6 meses, né? E aí, quando eu falei pra ela que ia demorar um pouco pra ela atingir aquele resultado, ela começou a chorar e explicou a história de vida dela. E aí ela falou que tinha tido um problema no casamento, que ela tinha descoberto traição e... Tava insegura. Não, é que ele traiu ela com a melhor amiga. Então, esses casos, assim, a gente... Que você vira não só a médica, mas você vira a psicóloga também, né? Você vira quase que irmã dela, que a gente fica, né? Sim. Poxa, ela conta, chora, explica tudo. E a gente, como mulher, a gente quer ajudar ao máximo. Então, essa paciente, eu encurtei um pouco o período da cirurgia dela, de realização da cirurgia dela, dentro dos limites da segurança. A gente teve que também fazer uso de medicação para a lactação diminuir, né? Que tem uma medicação para a gente cortar a lactação. Que ainda estava saindo leite, mas ela já tinha parado de dar o leite, mas ainda estava com aquela saída do leite. Então, a gente fez esse período de parada de amamentação um pouco mais acelerado. Eu modifiquei, eu abri essa brecha para a gente fazer a cirurgia dela com mais rapidez e ela ficar feliz com o resultado da cirurgia plástica. E ela, obviamente, ficou muito agradecida. Sim, ela já me indicou paciente. Então, assim, a gente transforma a vida de muita gente. Muitas pacientes falam coisas muito marcantes, choram. Teve uma paciente uma vez no consultório que ela entrou gritando, literalmente, gritando. Ela gritou olhando assim pra mim, você mudou a minha vida! Ela arrancou da bolsa dela, ela usava um enchimento de bunda. E eu tinha feito enxerto de gordura no bumbum dela. E ela ficou linda, maravilhosa. Então, aquele momento, eu acho que foi assim... o mais, assim, digamos, teatral que eu tive até hoje, porque ela fez uma coisa assim... Tava quase chamando segurança. Não, ela foi assim, ela não teve vergonha nenhuma de mostrar na frente de todo mundo. Tipo, parecia até que tinha encenado, mas foi completamente natural, eu levei um susto. Então, eu lembro direitinho o nome dela, óbvio que eu não vou falar, mas eu lembro daquela cena. Aquela cena foi muito, muito marcante por causa disso. Legal, você tem muitas histórias pra contar. Isso é interessante. Muito. E aí, uma curiosidade legal, né, que acho que eu acabei não perguntando sobre isso, deveria ter perguntado antes, que é o fato de indicação para cirurgia de mama. Você tem uma indicação que ela é mais recomendável antes de se ter filho ou depois? Tem algo nesse sentido? Tem, com certeza. Eu sempre, quando eu converso com a paciente, eu pergunto para ela, você quer ser mãe? Tá na minha anamnese, você quer ser mãe? E aí, quando ela fala sim, aí eu já falo, olha, quando você quer engravidar? Por agora, aí depende muito do tempo que ela fala, eu quero engravidar daqui a 2 anos. Eu falo, você não vai fazer a cirurgia da mama agora. Você não vai conseguir aproveitar o resultado. Exatamente. Né? Algumas pacientes já tiveram filhos e mesmo, né, com 30, 40, 50 anos, eu pergunto, você quer ter mais filhos? Sempre pergunto. Então, essa decisão ali no momento de ter ou não filhos, mas elas têm que ser muito sinceras para que eu faça a recomendação adequada. Mas quando elas querem ter filhos e é um período curto, daqui a pouquinho, eu sempre falo, não faz a cirurgia da mama agora, espera, né? Agora, tem outras que não, tem 20 anos de idade, sem peito nenhum, querem colocar uma prótese e não pensam nem em casar em ter filhos, né? Vai fazer pensar isso depois. Aí não tem porquê, né? A gente tem que fazer a cirurgia naquele momento. É questão de aproveitar o resultado. Você disse Exatamente. que, nesse caso, você vai ter a deterioração por conta da gravidez, né? O corpo vai modificar de uma maneira geral. Porque perde o resultado, né? Não adianta você fazer a cirurgia agora e
ano que vem tá engravidando, você curte 1 ano da tua mama, eu acho que não é o aconselhável, né? Eu converso isso francamente. Como você disse, tem aquela galera mais desapegada, né? Tem a galera desapegada, tem. Que vai, então depois eu faço de novo. Depois eu faço tudo de aí novo, faz doutora. de novo, aí tem outro filho, eu faço de novo. Tem essas que falam que tô sempre aqui, doutora. Tudo certo. Então tá bom. Além da cirurgia de mama, que hoje é a tua especialidade, que você realmente coloca mais conteúdo no teu Instagram, a gente já falou um pouco da abdominoplastia. Eu tô acertando o nome agora. Tá acertando. Quais são as outras cirurgias plásticas que você faz no teu consultório também? Então, quando eu fiz a minha formação em cirurgia plástica, né, no Dr. Ronaldo Pontes, a cirurgia que a gente via praticamente todos os dias lá era facelift, cirurgia plástica da face. Legal. Então, foi uma cirurgia que eu tive extrema vontade, né, de aprender. A gente aprendeu muito bem lá na nossa residência e a gente aprende a fazer com, na minha opinião, o melhor, que é o Dr. Ronaldo Pontes, ele é referência em face. Então, é uma cirurgia que quando tem no meu consultório, que não é tão frequente quanto mama, eu adoro. Mas você não divulga, assim? Eu não costumo divulgar, porque como a gente está colocando muito essa coisa da mama, cicatriz short scar, tá um público muito direcionado para mama, eu gosto muito de fazer mama, e a gente acaba colocando um foco único ali, mas eu faço todas as outras cirurgias. E você tá virando referência nessa área, né? E aí a gente acaba focando mais na divulgação da mama. Mas eu faço abdominoplastia, lipo, atoplastia, blefaroplastia, facelift. As outras cirurgias plásticas eu também faço, mas a mama com certeza é o carro-chefe. Eu acho que todo profissional que ele queira se posicionar de uma forma mais assertiva, ele tem que ter a especialidade dele, o carro-chefe. Né? A doutora Camila, da cirurgia de mamas. Né? Ou então, por exemplo, um outro doutor de uma outra especialidade, da abdominoplastia. Então, eu acho que isso é interessante até para se posicionar no mercado digital, de uma maneira geral, e no mercado profissional, de certa forma. E aí, agora a gente saindo um pouco desses procedimentos da tua área, a gente vai tentar ajudar um pouco a nossa audiência de uma maneira geral. E aí eu queria que você desse uma dica, um conselho para novas cirurgias plásticas que estão vindo aí. Um bom conselho, que podem ser vários conselhos, mas no mínimo um conselho para novas cirurgias plásticas que estão vindo por aí. Primeira coisa que eu aconselho para quem pensa em fazer cirurgia plástica, veja se é realmente isso que a pessoa quer fazer, né? Se é realmente a tua área de atuação. Porque a cirurgia plástica, ela é uma cirurgia de detalhes, é uma cirurgia demorada, ela requer esforço físico e mental, né? Então, quem está entrando para a parte cirúrgica já sabe que cirurgia não é fácil. Sim. Né? O médico, quando ele se forma médico, ele fez a medicina apenas, depois ele vai fazer residência. Então, tem muitas acadêmicas de medicina que ainda também não sabem o que querem fazer. E elas não sabem se vão para a área clínica ou cirúrgica. Esse momento, inclusive, né, da formação profissional, eu acho ele muito importante, porque a decisão, ela na minha opinião, ela está baseada no seu perfil de pessoa, de personalidade. O clínico, ele é muito pensativo, né? Ele para e pensa, ele resolve as coisas com calma, ele demora para tomar uma decisão, ele quer ponderar tudo. Esse é o perfil clínico. O cirúrgico é completamente oposto, né? Ele quer fazer, ele quer resolver, ele é rápido, ele é eficaz. Então, quando você está na sua faculdade, na hora que você tem já o contato na enfermaria, com os casos clínicos da enfermaria, quando você vê, você já está se posicionando diferente das outras pessoas que são clínicas. Eu percebia isso perante os meus colegas, assim, eu tinha um posicionamento muito diferente na minha forma de entender e de atuar ali diante dos casos clínicos. E eu via que eu era diferente de todas as outras, mas eu não tinha noção que isso que me diferenciava como uma possível cirurgiã. Eu não tinha essa noção, que eu era mais nova, não tinha, né? Então, isso é uma coisa para quem está fazendo a faculdade se antenar, né? Eu penso como? Eu penso de uma forma clínica ou cirúrgica, isso é legal. E aí depois que a pessoa se autodetermina, não, eu sou cirúrgica, eu gosto de procedimento, eu gosto de sangue, eu gosto de atuar, eu gosto de fazer tudo rápido na adrenalina. Você tem que ter poder de decisão, você tem que funcionar na adrenalina. Se a adrenalina te paralisar, esquece, não faz cirurgia. A adrenalina tem que te impulsionar, você tem que ser da ação, isso é cirurgião. Isso aí é ponto. Se você é esse perfil, ok.
Então vai fazer a cirurgia geral e depois vai fazer a cirurgia plástica. E na cirurgia plástica, queira entender o teu paciente, porque ele está com um sonho na mão. Ele quer uma coisa extremamente difícil, que é transformar o corpo dele. E aí você tem uma responsabilidade muito grande. Tá? Você está mexendo com o emocional dele. Você não está... o paciente está doente, eu estou fazendo isso porque... Você não está fazendo ele voltar a ser o que ele era. Você está assim, transformando você vai corrigir uma hérnia. Tem uma hérnia, você vai lá fazer a herniorrafia. Tá, fez a cirurgia. A cirurgia plástica não, é a cirurgia plástica do sonho, né? Então a pessoa está ali entregando um sonho. Ela economiza tudo na vida dela para fazer aquilo ali. Ela dedica um mês da vida dela ali. Pega empréstimo, faz qualquer coisa. A família inteira paralisa para arrumar ela ali, a questão familiar ali, para dar um apoio no pós-operatório. É ou não é verdade? É verdade, sim, todo mundo faz isso. Então, você como cirurgião plástico, porque as técnicas todo mundo vai buscar, né, as suas. Mas eu acho que o mais importante é você ver que aquele momento é muito único para aquela pessoa. Então, se você não tiver um comprometimento real com esse tipo de paciente, eu acho que aí você vai ter problema na cirurgia plástica, porque você vai viver infeliz. E a tua paciente também. Então, essa entrega de um resultado verdadeiro e saber que você está ali num momento muito importante dela, eu acho que é o cerne da cirurgia plástica. Você querer fazer parte daquilo ali e você se colocar no lugar dela. Então, eu acho isso muito legal na cirurgia plástica, eu acho isso muito único. Você transformar, mas você está mexendo com o sonho dela. E essa consciência, ela é fundamental para o cirurgião plástico. Isso é a coisa principal para quem quer fazer plástica. Depois as técnicas tu vai buscando, né? Aí é uma coisa de formação técnica. Mas assim, de persona, né? Eu sou assim. Se você for uma pessoa que você não quer estar muito comprometido com isso, aí para e pensa se é cirurgia plástica mesmo, né? Porque não vai ser legal. Qualquer pessoa pode ser um cirurgião plástico? Eu acho que sim, sabe? Porque não existe nada, na minha opinião, não tem nada impossível para ninguém. Só que tudo é determinação e foco, né? Se você determinou para você que você quer aquilo ali, nossa, você vai fundo no teu foco, no teu objetivo. Então, e outra coisa que eu vou te dizer, tem como você melhorar essa questão de ser focado, determinado, persistente, não deixar nada para depois e colocar sempre a tua linha de raciocínio de realização. O cirurgião plástico ele tem que ter muito isso. Então, isso é quase que um treinamento militar, né? Eu costumo falar. Que na cirurgia, a gente está muito treinado ali, tanto fisicamente para aguentar, né, o tempo cirúrgico e todo o cansaço que dá, como mentalmente, para você estar ali e se começar um sangramento, uma intercorrência, você está ali, você funcionar e você salvar o teu paciente, ele está na tua mão. Então, é tudo muito intenso. E o cirurgião plástico ele tem que gostar dessa intensidade. Ele tem que amar essa intensidade. Porque se rolar adrenalina e ele congelar, aí não tem o que fazer, né? O cirurgião plástico tem que gostar e tem que fazer. Entendi. Agora, por último, assim, pra gente, chegando nas últimas perguntas, eu queria saber, até para os nossos telespectadores saberem que não é um caminho fácil, que não é algo glamouroso, né? Você, como cirurgia plástica, no início da tua carreira, tiveram grandes dificuldades, assim, você sofreu algum tipo de preconceito, assim, é um meio que por boa parte foi muito masculino, você teve essas dificuldades no início da tua carreira? Tive bastante. Nas provas que a gente faz para residência, né, tanto na parte de cirurgia geral, quando eu fiz prova, a gente faz prova teórica, né? E a gente passa bem colocado, e a gente vai fazer a entrevista para escolher a enfermaria, no caso, quando eu estava fazendo a de cirurgia geral. E aí eu fui nas enfermarias conhecer cada um dos chefes para poder escolher a enfermaria que eu queria. E aí teve um que, quando me viu entrando para fazer, né, a entrevista, ele olhou assim para mim, só por eu ser mulher, e falou assim: mas por que você está querendo fazer cirurgia plástica? Ou cirurgia geral, que era na época da cirurgia geral. Aí eu falei assim pra ele: é porque eu quero ser cirurgiã plástica. Aí ele falou: por que você não faz dermato? Aí eu falei: porque eu quero ser cirurgiã plástica. Aí ele: não, porque cirurgia geral não é coisa pra mulher. Esse tipo de assunto ele leva ali na hora da nossa entrevista. Então, esse profissional, que era um cirurgião geral, no dia que ele me falou isso, como eu não gostei da forma como ele me recebeu,
eu não escolhi a enfermaria dele, eu fui em outra enfermaria, né, que também não teve uma boa recepção inicialmente, também teve um pouco de preconceito, mas eu sabia que eu estava entrando numa área que é muito masculina, né? A cirurgia geral, ela é muito masculina, cirurgia plástica também, e existe esse preconceito, né, com a mulher. Não sei como está agora, mas na minha época tinha bastante. E aí, quando eu fui fazer a prova para residência também de cirurgia geral, vários lugares também tiveram esse mesmo tipo de conduta, de perguntar por que eu queria fazer cirurgia plástica, não estava fazendo dermato. Teve até entrevista que me perguntaram assim, você não vai engravidar na residência não, né? Por eu ser mulher, né? E eu falei, claro que não, estou na residência para aprender, não quero engravidar. Ah, porque se você engravidar, eu te corto da residência. Então, assim, tem bastante preconceito, é bem complicadinho ainda para a mulher na cirurgia, mas o que eu vou te dizer aí, mulher quer fazer cirurgia plástica, quer fazer cirurgia geral, faz o seu caminho, não escuta isso, porque eu não dei ouvidos, e faz o teu trabalho, que você fazendo o teu trabalho, você vai deixar eles bem quietinhos depois. Muito bom. E para a gente finalizar esse episódio, com a doutora Camila Pilar, cirurgiã plástica, eu vou pedir para você olhar para aquela câmera e falar um pouco do porquê que as pessoas, por que as pessoas deveriam te seguir lá no Instagram, acompanhar suas redes sociais. O meu Instagram ele é diferente. Eu acho que você vai encontrar lá conteúdos informativos para você decidir se você quer fazer uma cirurgia, se é o momento adequado para você fazer sua cirurgia plástica. Tem bastante resultados lá das cirurgias, né, nos destaques, lá vocês conseguem ver bastante resultado cirúrgico. Eu coloco nos stories o meu dia a dia, então as cirurgias do dia estão ali rolando, com bastante detalhe, contando a história daquela paciente. Então vocês conseguem entender também como que é o meu pós-operatório. Até o curativo no consultório a gente coloca bastante lá o acompanhamento do pós-operatório, a satisfação das pacientes. Então, a pessoa que está ali, ó, a mulher ou o homem que estão ali querendo fazer uma cirurgia plástica, primeira coisa, verificar se esse médico, se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para ver se ele tem uma formação adequada, né? Uma vez sendo, você vai estar ali acompanhando o trabalho dele, vendo que tipo de entrega que ele tem, e aí você se identifica, né? Se houver uma identificação e você está gostando daquele resultado, você vai marcar sua consulta com muito mais confiança que a escolha é certa, né? Então, eu acho que o Instagram é muito legal por isso. Então, se você está com vontade de operar, segue o meu Instagram, né? Você vai conhecer meu trabalho e vai ser muito importante para você decidir se vai fazer cirurgia comigo. Legal, muito bom, doutora Camila. Te agradecer pelo... obrigada, adorei. Te agradecer pelo papo, acho que foi muito legal, assim, pra gente... A gente tinha trazido um outro cirurgião plástico, o Dr. Leonello, mas a visão, obviamente, do Dr. Leonello como cirurgião plástico, acho que em todas as profissões, assim, você tem que ter opinião profissional, tanto do homem quanto da mulher, porque são visões diferentes de mundo, são visões completamente diferentes sobre uma mesma profissão. E foi muito legal, tanto o papo com ele, quanto com certeza com você também. A gente aprendi muito contigo. Você faz algumas especialidades também que ele não faz. E isso ficou muito legal, ficou muito dinâmico o nosso papo. Te agradeço. E antes da gente terminar o programa, dando aqueles 2 recados de sempre. Primeiro, se você tem algum outro profissional para indicar pra gente, entre em contato pelo @podcast Bússola Profissional. A gente tem o intuito de falar com diversos profissionais de todo o país. A gente está se programando já para ir a Brasília, São Paulo e em outros estados que você tenham profissionais qualificados. Mandei o link pra gente, a gente vai entrar em contato e ver a viabilidade disso, tá? Segundo recado, você que é profissional da área da saúde, especificamente, e não está no marketing digital, assim como a doutora Camila, que quer entrar, que quer começar a produzir conteúdo, que quer aprender a se posicionar de uma maneira correta, de uma maneira de conscientização e não de uma maneira negativa, de só venda a qualquer custo, enfim. Entre em contato pelo Instagram NKTD Pacheco, que a gente vai conseguir te assessorar da melhor maneira para que você comece da maneira certa e com resultados, tá? Eu fico por aqui com mais episódio com a doutora Camila. Doutora Camila, você quer falar suas palavras finais? Eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com você, da gente conversar, esse bate-papo super gostoso. Acho que é importante para todo profissional que está pretendendo fazer cirurgia plástica estar olhando esses conteúdos, e os pacientes também, eles gostam, né, de ver todas essas informações que a gente troca aqui. Polêmicas, é né? interessante, é bacana, foi bem legal. Muito obrigada.
Eu que agradeço. E, enfim, a gente vai ficando por aqui com mais episódios do podcast Bússola Profissional. Ainda não terminamos a nossa temporada de episódios aqui em Florianópolis, mas em breve estaremos no Rio de Janeiro de volta com episódios, com cortes, enfim. Acompanhe o Instagram do podcast Bússola Profissional, acompanhe o canal no YouTube do podcast Bússola Profissional e, com certeza, acompanhe o Instagram da doutora Camila, que vou deixar aqui embaixo também para vocês tirarem dúvidas e passarem a seguir e acompanhar o trabalho dela, tá? Eu fico por aqui. Um grande abraço.